nos acompanha também através do aplicativo Rádio Ulha Negra e no Google, gente, digita aí, Rádio Ulha Negra Web, você vai ser direcionado para o radios.net ou Tudo Rádio, tá certo? Nós passamos a conversar agora com essa pessoa que já é da casa, né? A psicóloga Dini Evangelista. Bom dia, Peixe, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Eu e Ela. Bom dia, Pati. Prazer estar de volta aqui. Um momento de muita emoção tê-la aqui, né? O programa tem uma bela história e dessa história a Dini faz parte, né? Como nossa entrevistada, sempre trouxe muito conteúdo e boas risadas também para o nosso público, né? Saudade, né? É um momento de saudade de voltar aqui no Eu e Ela, agora só com a Pati, né? É um momento de emoção também, de gratidão por estar de volta, por Eu e Ela, pelo programa ter voltado ao ar, né? A gente ficou triste quando a gente entendeu que o programa entrou de férias. Uhum. É um momento saudoso por lembrar do colega que não está mais aqui, né? Nosso amigo Tony Marcos. O nosso amigo Tony Marcos. Gratidão por ele, né? Muita gratidão. Ele é muito importante na vida, eu acredito, de todos nós, né? Sim. Eu digo porque a gente sabe que ele partiu, mas a importância da pessoa é o importar-se para dentro da gente, então ela fica para sempre, persiste, né? É verdade. Persiste. É verdade. Bom, e o nosso assunto, gente, com a Dini Evangelista, que é psicóloga, é depressão em crianças e também adolescentes. Os dados da saúde mental provocados pela pandemia do novo Covid, coronavírus, atingiram também crianças e adolescentes, né? Então, um trabalho publicado recentemente no Canadá foi divulgada a seguinte informação: 1 a cada 4 crianças e adolescentes sofre com depressão, enquanto 1 em cada 5 está lutando contra a ansiedade. Sim. E agora, como é que eu identifico a ansiedade e a depressão nesse público e como é que eu ajudo, Dini? Mas, Paty, já saiu uma pesquisa, agora eu não vou lembrar o nome da universidade aqui em São Paulo, mas já temos uma pesquisa brasileira do ano agora de 21, que diz que tem que chegou nesse mesmo resultado. 1 em cada adolescentes, em cada 4 adolescentes tem depressão, né? A gente precisa saber identificar como a gente chega no diagnóstico de depressão. Porque é comum a gente entender que as pessoas ficam tristes, os adolescentes ficam tristes, mas como a gente sabe, faz essa diferença? Porque a gente tem que entender que a depressão, o diagnóstico de depressão, a gente não chega assim, estou triste, estou com depressão, né? A gente tem como sinalizar isso. Porque a tristeza, ela é necessária e faz com que a gente, quando eu falo a gente, estamos falando dos adolescentes, né? Certo. É necessário que ele tenha momentos tristes para conseguir lidar com as situações do dia a dia, que ele aprenda a ter resiliência. Mas a tristeza, ela é momentânea, ela dura minutos ou horas. Agora, essa tristeza que prolonga por dias ou até 2 semanas, essa que a gente demanda mais atenção, né? Essa é que a gente tem que identificar. Porque quando o adolescente ele deixa de fazer as coisas rotineiras, ele começa a ir mal na escola, ele começa a ficar trancado no quarto, ele deixa de tomar banho, de escovar os dentes, sabe, essas coisas cotidianas, esses prazeres pequenos, aí isso sim já é motivo de preocupação para o cuidador, para o que está zelando por ele. Agora, o caminho para a depressão é a ansiedade ou são coisas distintas? Não, são coisas distintas. A ansiedade, claro, muito a ansiedade, né? Mas a gente tem muito fator medo. Eu tenho medo de tais coisas, né? Medo. O adolescente fala muito em medo. Tem medo de não passar de ano, tem medo das provas, medo do professor, medo do pai, medo do futuro, medo de tais coisas. O que é o medo, né? Eles falam medo porque eles não sabem muita diferença. Então, a gente tem que pensar. Medo. Medo é o momentâneo, o que eu estou sentindo agora. Por exemplo, eu penso num cachorro. Medo é o que o cachorro vai fazer comigo agora. Ou então, medo se eu encontrar um cachorro na rua amanhã e o cachorro pode me morder. Isso é ansiedade. Tá. Então, a diferença é muito grande. Do medo para a ansiedade. Tá?
Coisa que os adolescentes eles não enxergam essa diferença. Eles relacionam tudo ao medo. Eu tenho medo de coisas. Mas essa ansiedade, que eles não sabem a diferença entre a ansiedade e o medo, é que a gente tem que levar num psicólogo, num psiquiatra da infância e da adolescência para saber diferenciar. Agora, esses números, né, recém-divulgados, cada 4, um tem depressão, Isso. cada 5, um tem ansiedade. Assusta os psicólogos? Qual é o entendimento de vocês? É que, na verdade, a gente já está nesse caminho já desde o ano anterior, né? Porque a pandemia colocou todos dentro de casa sem muitas coisas para fazer. A gente teve que se reinventar. E uma pressão muito grande é que todos tinham a obrigação de fazer alguma coisa. Mas, na verdade, se eu não quisesse fazer nada, eu não precisava. Eu podia só ficar uma tarde toda assistindo uma TV e estava tudo bem para mim. Mas houve uma pressão muito grande da sociedade que eu tinha que sim fazer alguma coisa. Tá. Ah, não, porque eu tenho que fazer bolos, eu tenho que fazer um crochê, um tricô, eu tenho que ser útil, eu tenho que me reinventar. Mesmo com o mundo acabando ali fora. Sim, o mundo estava acabando ali fora e eu tinha que me reinventar, eu tinha que sempre fazer alguma coisa. Mas eu não tinha, na verdade, se eu não quisesse fazer nada, estava tudo bem para mim. E aí ficou uma pressão. E essas crianças que deixaram de ir à escola, deixaram de ter contato com os amigos, muitos não tinham celulares, acabaram adquirindo celulares. Esses contatos, essa pressão toda, quando se reencontraram, era muito assunto para conversar pessoalmente, muita coisa, deu um boom, né? Muito bem. E agora a preocupação a pandemia trouxe esses quadros, né, de ansiedade e depressão. Lembrando que as meninas a gente tem 4 vezes mais chances de ter depressão, né? Por conta dos hormônios? Também. 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 Bom, e agora como é que eu resolvo isso? Será que as crianças, né, elas vão voltar ao seu estado normal depois da pandemia, depois dessa pressão toda, Dini? Depende do ponto de vista do que é o normal, né? A gente tem que caminhar dentro de uma linha que a gente chama de linha da normalidade. A gente tem que fazer coisas denominadas saudáveis, tem que ter alimentação saudável, a gente tem que... Porque tudo tem uma linha mediana, né? A gente não pode ir nos rompantes, né? Não tem uma linha da perfeição. Mas você tenta fazer coisas saudáveis, tenta fazer uma alimentação saudável, atividade física, essas coisas cotidianas, né? A gente não pode colocar muita pressão. A gente tem hoje em dia, né, praticamente bebês que não se conheciam. Porque, né, pessoas que estavam grávidas no começo da pandemia, nasceram os bebês e as pessoas não se conheciam, né? Então, a gente está vivendo num mundo novo. Então, tudo é adaptativo. Bom, comecei a perceber que o meu filho e minha filha estão muito isolados, né? Sim. O que eu faço? Qual o passo a passo? Procura um profissional da sua confiança. Leva um psicólogo, faz uma avaliação, né? Havendo a necessidade, porque você vai perceber, se o seu filho não está fazendo as higienes principais, caiu a nota da escola, você vai, né? Você é pai, você é cuidador, você acompanha o seu filho, caiu a nota da escola, ele não está conversando, tá, né? Reclama, por exemplo, esses pensamentos negativos que menina, né? Menina tem muito isso. Meu cabelo tá feio, não gosto do meu corpo, eu não tenho roupa para sair, eu não tenho amigos, né? Porque menina tem mais isso. Por isso que as meninas têm maior número de diagnóstico. Porque elas, né, não têm amigas, não têm roupa para sair, nada fica bom em mim, eu tô gorda, eu tô isso, eu tô aquilo, né? Higiene bucal, banho, fica muito trancada no quarto. Começa a perceber isso, cai as notas na escola. Então, percebendo isso, leva num profissional, num psicólogo da sua confiança. Lá ele vai fazer uma avaliação e, sim ou não, encaminha para um psicólogo de infância e adolescência, tá? Para fazer um diagnóstico. Bom, a depressão, uma vez instalada, né, nesse jovem, nessa criança, é mais fácil de reverter do que em um adulto, por exemplo, Dini? De lidar com essa situação, cada um tem sua dificuldade. É de pessoa para pessoa, mas um acompanhamento bem feito, ela fica estável e um tratamento de qualidade, um acompanhamento bem feito, o adolescente, tanto o adolescente quanto o adulto, fica estável por tempo indeterminado. A ansiedade é algo passageiro, então? A ansiedade é do momento ali? Mesmo assim, tem que observar. Olha só, lembrando que assim, tem a ansiedade que a gente chama de uma ansiedade que é dentro da normalidade. Porque é normal você, por exemplo, a Dini nunca foi num programa de rádio, por exemplo. É normal que ela tenha, ela esteja ansiosa antes daquela entrevista, né? A Patrícia vai fazer um concurso público.
É normal que ela tenha um pico de ansiedade. Isso tudo é considerado dentro da normalidade. Ok. O que não é normal, você, por exemplo, um adolescente vai a um restaurante com os pais e os pais dão um cardápio e falam assim, pede para o moço ali o que você quer comer. E a criança, o adolescente não consegue fazer isso. Isso não é normal. Isso já está em exagero. Ou, por exemplo, vai lá no mercado e compra tal coisa lá na fruteira lá. Um adolescente não consegue ir, não consegue sair. Isso já não é normal. Então, toda ansiedade que a gente não trata, que a gente não trabalha, ela se transforma num transtorno, numa patologia. Tem que trabalhar, tem que tratar. Tá? Ela não é normal, esse tipo de ansiedade. Tem que trabalhar para que ela não se transforme em alguma coisa. Muito bem. Agora, 11h37, algo mais sobre esse assunto, psicóloga Adine Evangelista, que você deseja contar para o nosso público neste momento? Então, para falar sobre transtornos, sobre ansiedade, a gente falaria dias seguidos. Sim. É assim, o que a gente pode estar falando é que a gente sempre vai ter questões a responder. Se caso a gente não tenha conseguido sanar, vocês, os cuidadores, né, os tutores, prestem atenção nos adolescentes que vocês têm em casa, observem eles, pelo menos 2 semanas. Se eles repetirem os gestos, repetirem o comportamento, procure um profissional da sua confiança, tá? Faça uma avaliação. Pode não ser nada, mas se for, você está no caminho certo. Muito bem. Obrigada pela entrevista, obrigada por estar aqui nessa manhã com a gente. Muito obrigada, a gente está sempre à disposição, viu? Acabamos de conversar com a psicóloga Adine Evangelista, do Consultório Integrado Dine Evangelista. Até uma próxima entrevista. Forte abraço. Intervalo comercial, Giovanni, e a gente já volta com muito mais em um instante só. Você está ouvindo o programa Eu e Ela, com Pati Vaz, aqui na Rádio Ulha Negra Web. Cooper Aliança, energia para o desenvolvimento, no centro de Sara. Telefone 3461-3200. Quando algo inesperado acontece, cada minuto pode ser decisivo. Neuro 24 horas do Hospital São João Batista. Médicos neurologistas prontos para atender você nos casos de urgência e emergência. O primeiro e único plantão cardiológico e neurológico da região. Atendendo Unimed, outros convênios e particular. Neuro 24 horas do Hospital São João Batista. Inovando sempre, para cuidar de você. Se a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, a nossa universidade é o ambiente perfeito para isso. A universidade reúne múltiplos olhares, provoca novas experiências e nos prepara para agir em um mundo de rápidas transformações. Viva experiências práticas em projetos reais com metodologia envolvente, currículo dinâmico e formação flexível. A Unesc aproxima o melhor da tecnologia e do conhecimento para oferecer mais que um curso de graduação. Promove uma jornada com diferentes experiências, formando profissionais capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades.